graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar com os irmãos mais uma vez, nessa noite tão festiva, tão linda, em que os louvores falaram no nosso coração, em que o teatro, a encenação falou também aos nossos corações, e é muita alegria estarmos juntos mais uma vez, nesse dia de celebração da palavra de Deus e da véspera de Natal. Eu peço que você, por favor, fique de pé, abra a sua Bíblia no relato de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Nós leremos do verso de número 7 até o verso de número 14. Lucas, no capítulo de número 2, nós leremos do verso 7 ao verso de número 14. A você que está na internet, Deus o abençoe. E peço que você, por favor, que estiver nos assistindo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E muito obrigado por nos ouvir, você que está na internet. Amém, meus irmãos? Hoje eu gostaria de falar com vocês um tema muito relevante, é o tema do Natal, e é a grande novidade do Natal, ou a novidade do Natal. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que o anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em um pano e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, ou nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Podei-vos assentar, meus irmãos. Estamos num momento muito especial. Eu gostaria de falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Mas é interessante que nós vivemos num mundo tão moderno hoje que até algumas práticas estão sendo atualizadas. Algumas práticas. Por exemplo, era muito comum que as crianças mandassem cartas para o Papai Noel. E quer ele exista ou não, tem criança aqui, se ele existe ou não, ainda vou deixar essa para os pais resolverem com seus filhos. Mas se mandava cartas, mandava pelos correios cartas de Natal. Hoje, se uma criança tendo condições, e algumas já têm essa condição, se botasse um número telefônico para o Papai Noel, elas enviariam uma mensagem no WhatsApp: olha, Papai Noel, meu presente é esse ou aquele. Mas nós estamos vivendo no Brasil uma crise econômica tão grande que está arriscado o Papai Noel ver a mensagem, visualizar a mensagem do presente, não responder e ainda bloquear no WhatsApp. De tão difícil que está a crise do nosso país. Papai Noel não está podendo dar presente para todo mundo. Ou outros ainda, que já não gostam de dar presente, inventam desculpas de tudo e até manipulam até a prática do Natal, de presentear. E pode dizer assim: olha, não vou dar presente para você. O aniversário não é seu. O aniversário é de Jesus. Então, tem gente aí que já falou na internet que vai mandar só um abraço e todo mundo vai ganhar um abraço. E um abraço não deixa de ser importante para ganhar nesse momento tão especial. É interessante, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, uma sociedade em que as estruturas cristãs estão sendo cada vez mais deixadas de lado. O ateísmo é uma força no mundo hoje, ou seja, pessoas que não creem em Deus. A ciência, esse culto demasiado à ciência, em que eles dizem: olha, Deus não existe,
e nós podemos explicar tudo pela racionalidade, tudo faz sentido, tudo tem razão de existir, e tudo a gente explica pelo método científico, seja ele método cartesiano ou outro método científico. Tudo hoje a ciência explica. Isso tem gerado, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, muitos ateus, pessoas que não acreditam em Deus, ou, no máximo, agnósticos, pessoas que deixam a possibilidade de existir um Criador, mas elas mesmas, como não conhecem a Deus, elas não creem em Deus. Um homem muito conhecido no mundo hoje é chamado de Richard Dawkins. Ele é o pai do ateísmo moderno. Ele escreveu um livro, Deus, um delírio. Deus, um delírio. E ficou muito conhecido no meio acadêmico, vendeu muito, best-seller em alguns lugares. Só que Richard Dawkins, agora já numa fase mais avançada da vida, afirmando ainda ser ateu, ele disse que talvez nós deveríamos continuar sendo cristãos culturais. E o que seria o cristianismo cultural? É você viver na rotina em que o cristianismo oferece, ou seja, celebrar o Natal, celebrar a Páscoa, celebrar em outras tradições, outras festas, mas mesmo sem acreditar que exista um Deus. Ou seja, o cristianismo enquanto fruto de uma sociedade, enquanto nós estamos numa sociedade que é moralmente cristã, alguns valores são válidos para esses ateus, outros nem tanto. Ele está sentindo saudade do cristianismo e dessas celebrações. Eu vou te explicar por que ele está sentindo essa saudade. Porque ele está vivendo na Inglaterra, em Londres, e as catedrais, os templos cristãos, sejam eles de qualquer denominação cristã, estão sendo vendidos para bares, para lanchonetes, sendo utilizados como museus, porque não há mais frequência de cristãos naquele lugar. Já não há mais celebração e nem cristãos querendo se juntar nesses lugares, nas catedrais e nas belas igrejas paroquiais. É um movimento do ateísmo ganhando força, em que você não leva o seu filho para a igreja, porque a igreja é um mero conto da carochinha, é uma mera mentirinha que dá um conforto, que dá um alento, que faz, segundo eles, tá, gente? Não é a minha opinião, naturalmente. Faz as pessoas viverem uma vida mais tranquila, mais confortável. Os ignorantes vivem o cristianismo, os iletrados vivem o cristianismo, as pessoas sem conhecimento acadêmico vivem o cristianismo. Porque quem é cristão, ou melhor, quem tem um nível superior de ensino não pode ser cristão e não pode acreditar nessa mera história. Mas tem acontecido o fenômeno em que imigrantes estão chegando na Europa, muitos deles de origem muçulmana. E um exemplo disso, que está acontecendo, por exemplo, em Londres, um prefeito chamado Sadiq Khan, prefeito de Londres hoje, ele é de origem paquistanesa, ele é muçulmano. Esse homem enfeitou as cidades com luzes comemorativas no Ramadã. Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos em que se eles dedicam a jejum e oração. E lá em Londres, então, se enfeitou, se ornamentou todo para celebrar essa data muçulmana. E, ao mesmo tempo, nessa mesma cidade, deixaram de praticar a Páscoa cristã, deixaram de praticar o Natal e as outras celebrações que são consideradas cristãs. Esse é o efeito que o ateísmo está trazendo na Europa. O cristianismo está sendo deixado de lado, o muçulmano ou o Islã, a religião muçulmana, está tomando seu lugar, e alguns dizem que em 2050 será a maioria no mundo, não apenas na Europa e nos Estados Unidos. Essa é a consequência de muitos que acham a religião ou o cristianismo um mero sistema de valores e crenças que pode ser até descartado. O texto aqui fala de Maria e de José no período em que Jesus está para nascer, onde nós entendemos como Natal. E é interessante do Natal que na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, nesse período, houve a chamada Trégua de Natal. Não sei quantos já ouviram falar desse evento que aconteceu na Bélgica. Estava de um lado, a Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Guerra das Trincheiras, aqueles
fossos, aquelas camadas longas, aqueles corredores debaixo da terra, em que o soldado só tinha a visão para atirar, ficavam ali durante horas ou até dias, trocando tiros no linguajar formal, e ali eles ficavam nas trincheiras, separados, isolados a uma distância mínima, só para que o disparo ou tivesse uma visibilidade. A Guerra das Trincheiras, a Primeira Guerra Mundial. Mas então houve uma trégua de Natal, porque parte do exército alemão começou a cantar músicas de Natal, parte do exército inglês começaram a cantar músicas de Natal, e eles começaram a se aproximar e chegaram a um ponto que assim, olha, o que vão fazer, vamos tratar de que forma? E os dois se juntaram, inimigos dentro de uma guerra, se juntaram e celebraram o Natal, e no dia seguinte cada um foi para a sua trincheira e defendeu o seu exército. Olha o que o Natal, o que a celebração de Natal pode fazer na vida ou até numa guerra. Então Maria e José, como foi aqui muito bem expressado nessa encenação teatral, eles não tinham lugar para ficar. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e leia comigo de novo o versículo 7, que diz assim: Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Não havia lugar. Era um momento de censo, era um momento em que o Império Romano estava procurando saber quem eram as pessoas que faziam parte do Império, e as instalações, os locais onde se abrigavam pessoas. Não havia mais lugar. Não havia mais lugar em Belém. Eles deveriam recensear, fazer o censo na cidade de origem. Então, eles estão lá procurando lugar e acham um lugar muito simples. No final dessa busca, quase perdida, quase desanimados, acham um lugar para ficar. É interessante que o Filho de Deus, o Cristo, quando chega ao mundo, parece que não há lugar para ele. Isso já é, meus irmãos, o mundo, seja o mundo maligno, o mundo do mal, seja o mundo daqueles que não creem em Jesus e não crerão em Jesus e vão sempre odiar a Jesus, fazendo de tudo para que ele não tivesse o seu devido lugar. Na França, outro país europeu, dominado pelo Islã, onde tem muitas pessoas hoje que são da religião muçulmana, foi passado numa escola, uma pequena escola, uma cidade pequena no interior da França, um filme muito bacana, que está na Netflix e você pode assistir na sua casa depois, um filme infantil especial, excepcional, que fala de Jesus, que não mascara Jesus, que tem filme hoje até que mascara quando vai falar de Jesus, né? Mascara a pessoa de Jesus. O filme é Estrela de Belém, A Estrela de Belém, uma história linda. E ao passar esse filme na escola, na França, chegou um determinado momento que os professores pararam o filme, deram pausa no filme e disseram: olha, as crianças podem ir para a escola, não precisam ficar aqui mais, porque esse filme ele é muito cristão. Esse filme é muito cristão. E poderia ofender outras pessoas de outras religiões. E aí eu fico pensando, até que ponto nós podemos falar que somos cristãos, até que ponto nós podemos expressar e dizer: olha, nós somos cristãos, sem ofender outras pessoas. Eu acho que pode haver um meio termo e às vezes pode haver até um exagero. Eu acho que o exagero de um cristão é quando ele usa da violência para impor a sua fé. Isso é um exagero, isso é um erro. Agora, não poder falar num país de tradição milenar cristã, de praticamente quase 2000 anos de cristianismo, a pessoa não poder falar e não mostrar um filme cristão, eu já acho um exagero. Porque lá também tem acontecido o mesmo que aconteceu em Londres, o mesmo que tem acontecido na Noruega, onde se é proibido ressoar ou soar os sinos da igreja, porque é ofensivo para os muçulmanos, mas todas as celebrações dos muçulmanos podem ser feitas naquele lugar, sem nenhum constrangimento. Então, nós deveríamos reavaliar o cristianismo que ele representa para a humanidade, e apesar de vermos aqui um exemplo inicial de Maria e de José, nós podemos tirar de lição o seguinte: que o mundo nos odeia. Isso pode parecer talvez até uma novidade ou algo que assuste a você, mas o mundo nos odeia. E eu não quero estar aqui
vivendo uma vida, ou mostrando para vocês uma vida como aquela pessoa que tem mania de perseguição. Ah, não, estão me perseguindo, olha, eles querem meu mal. Não é isso. É uma realidade que todo cristão ao redor do mundo, em algum momento, passa. Ele é odiado, ele não é tolerado. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Tertuliano, um pai da igreja, disse que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue dos mártires, aqueles que morrem testemunhando a sua fé, ela é a semente dos cristãos, ou seja, é o testemunho. Isso vai sendo uma semente e vai conduzindo a igreja adiante, motivando aqueles que estão no cristianismo, na fé. Tem muita gente hoje, meus irmãos, e eu sempre falo isso no púlpito, que acha que o cristianismo ou a fé cristã vai ser tomada à força, através da guerra, da batalha, ou da política, achar que políticos evangélicos vão nos defender, e muitos desses políticos evangélicos vão chegar um momento que vão dar para trás, vão sair, vão se afastar, porque estão interessados no seu próprio bolso, no seu próprio dinheiro, no seu próprio conforto. Até os cristãos hoje vivem uma vida tão confortável que, se tiverem um pouquinho de perseguição, forem um pouquinho ofendidos, já recuam e deixam o cristianismo para trás, deixam a mensagem do evangelho para trás, ou traz um novo significado para o cristianismo. Olha, o meu cristianismo não é esse cristianismo que aquela igreja prega. Olha, o meu cristianismo é um cristianismo mais light, mais tranquilo. Olha, o meu cristianismo tolera muitas coisas que muitos deles não toleram. O meu cristianismo é do paz e amor, e é paz e amor em tudo, e tolera tudo, e aceita tudo. O cristianismo é uma religião de valores e princípios, e tem princípios que são inegociáveis. Princípios que são inegociáveis. Mas o mundo nos odeia. Odiou a Jesus, odiou os seus discípulos, os apóstolos e todos aqueles que se levantavam dizendo: olha, nós temos uma mensagem e essa mensagem vai contra os valores desse mundo. Mas o verso 8 também fala sobre os pastores de ovelha, e me chama muita atenção quando se fala dos pastores de ovelha. Acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 8. Naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta do rebanho ou dos rebanhos de ovelhas. É interessante, meus irmãos, que os pastores de ovelhas, e eu falo só daqueles pastores que realmente tomavam conta naquele período de ovelhas, talvez não seja tão diferente de hoje, mas eles eram considerados pessoas, primeiramente, imundas. Imundas não apenas pelo seu cheiro, pela a sua vivência, viver só no campo, viver afastado, não é só por isso. Mas havia também a pureza cerimonial do templo de Jerusalém, que está até descrito em Levítico e outras partes do Antigo Testamento. Essa pureza não admitia os pastores, não admitia porque eles trabalhavam de forma impura em alguns aspectos cerimoniais. Então, ele já era impuro por natureza, de acordo com a visão cerimonial. Mas os pastores, geralmente, eram pessoas menos qualificadas sobre a ótica daquele mundo, sobre a visão daquele mundo. É mesmo quando a gente vê algumas pessoas, e infelizmente nós temos esse juízo de valor de algumas profissões e achamos que ela é pior ou melhor do que outras profissões de hoje. O pastor era muito mal visto naquela sociedade. É interessante que os pastores não eram aceitos nem como testemunhas na época. Se houvesse um julgamento, se houvesse um momento de juízo e dependesse de um testemunho de um pastor, esse testemunho não era válido. E Jesus trabalha de uma forma tão especial a palavra de Deus, que é loucura para os homens, coloca os pastores como primeiras testemunhas oculares do nascimento de Jesus, o que seria um absurdo. E é interessante que, ao colocar pastores para testemunharem sobre Jesus, quando Jesus morre, fica naquela tumba e depois ele é ressurreto, as primeiras pessoas que veem Jesus e testemunham acerca da ressurreição de Jesus e da tumba vazia são mulheres.
São outras pessoas que naquela época seu testemunho não tinha validade jurídica. Então, o cristianismo, e isso aqui não tem a ver com nenhuma politização, nenhuma visão particular política, mas é um cristianismo, é uma religião que consideram a todos como iguais. Todos que aceitam a Jesus, que recebem a Jesus como seu Salvador, se tornam filhos de Deus. Não importam ou não importa o que fizeram no passado. Se há arrependimento, se há mudança de vida, se há transformação, essa pessoa é recebida por Jesus. Não existe categorias sociais dentro do reino de Deus. Não existem pastores, bispos, apóstolos, nada. Isso aí é uma hierarquia humana específica para o tempo de hoje e para o agora. Mas no reino de Deus não há hierarquia. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus têm o mesmo tratamento. E Jesus está aqui já valorizando pessoas que não eram valorizadas na sociedade da sua época, para mostrar que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aqueles que precisavam de salvação, não aqueles que achavam que tinha salvação e não tinham. Para aqueles que precisavam de receber o amor de Jesus, não para as pessoas que se sentiam amadas de maneira hipócrita, falsa. Este é o testemunho de Jesus. Esses mesmos pastores que estavam lá perto, alguns deles tomavam conta das ovelhas, dos animais que também eram levados ao templo como sacrifício. Você sabe que na antiga aliança era feito de forma rotineira, às vezes anual, às vezes um tempo menor, sacrifício com ovelhas. E é interessante que o pastor que levava as ovelhas para o sacrifício estão testemunhando agora o sumo pastor, o Cordeiro de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo. Olha a riqueza desse texto, olha a riqueza dos pastores, a nobreza dos pastores ao testemunharem o nascimento de Jesus. Outro exemplo que nós podemos falar sobre pastores e de ovelhas é o rei Davi. Vocês conhecem muito bem a história do rei Davi, menor dos seus irmãos, talvez o mais franzino do aspecto físico, não tinha a mesma força, talvez não tinha a mesma estatura que seus irmãos mais velhos, mas era pastor de ovelha, já tinha enfrentado leão, já tinha enfrentado urso, já fez de tudo para salvar e manter as suas ovelhas no lugar, se tornou o rei de Israel e faz parte da geração de Jesus. Quando Jesus e quando a providência divina chega nesse texto, ele mostra que Jesus veio para mostrar que o Rei dos Reis veio para servir e não para ser servido. Ele sabia que não seria aceito pelos grandes círculos de pessoas esclarecidas ou conscientes. Jesus, como eu já falei, não veio para os intelectuais, apesar dele ter toda a sabedoria do mundo. Ele não veio para tentar convencer reis, príncipes sobre o seu reinado. Ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo. E muitas pessoas confundiram o reino de Jesus com o reino deste mundo. O próprio Judas, achando que Jesus ia tomar Jerusalém, ia tomar a Galiléia, ia tomar a Judéia, ia tomar o território, ia conquistar o reino e falar assim, olha, agora eu sou o novo rei dos judeus, estou assentado num trono aqui nessa terra. Jesus nunca se preocupou com reinos humanos. Ele veio para servir. E nós também devemos servir a Deus. Mas o verso 9 ao verso 12 fala então dessa novidade do Natal, dessa notícia do Natal. Verso 9 diz assim, então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Vou repetir, estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Verso 12. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. O anjo aqui, meus irmãos, até a palavra anjo no seu original, no grego, ângelos, é a ideia de mensageiro, é a ideia de um ser que traz uma mensagem. É claro que aqui
Anjo não é um ser humano. Anjo é um espírito. Anjo enviado de Deus para trazer uma mensagem. E a presença desse anjo, junto com a presença de Deus, assusta os pastores. Eu creio que foi um momento magnífico, ímpar, espetacular, em que os pastores começam a ficar amedrontados. Mas é isso que acontece quando você ouve a mensagem do Evangelho. O que o anjo trouxe? Boa notícia. E o que é a palavra Evangelho? Uma boa notícia. É uma mensagem. O Evangelho, meus irmãos, a palavra no seu original, Evangelion, também era uma mensagem que um homem de um exército numa batalha, ele recebia uma mensagem de uma boa notícia, dizendo, olha, nós ganhamos essa guerra. Então, esse mensageiro corria para a sua cidade de origem e falava, olha, eu tenho o Evangelho para vocês. Nós ganhamos essa guerra. Nós ganhamos essa batalha. Essa é a mensagem do Evangelho antes de Jesus. Mas, depois, com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, a palavra Evangelho na história do mundo mudou o seu sentido. Na história da humanidade, ela mudou o seu sentido. Nós podemos resumir o Evangelho, e ele é simples na sua informação, ele não é algo técnico, científico, absurdo, extravagante, ele é algo simples. E a mensagem do Evangelho, ela é simples. A mensagem começa lá no Antigo Testamento com Adão e Eva, que tinham plena comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. E aí, num determinado momento, eles comem da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ao comer dessa árvore, eles têm acesso ao que nós chamamos de pecado. É o pecado original. E ao ter acesso ao pecado, eles são corrompidos do pecado. E a primeira coisa que acontece e que acontecia constantemente era a relação harmoniosa e contínua com Deus. Você pode ler no texto que Adão e Eva tinham uma relação contínua, constante, pessoal com Deus. Então o pecado entra no mundo, entra na humanidade, entra na história da humanidade, e todos a partir de Adão pecam e vivem pecando. E tem a marca do pecado. Interessante que o pecado, meus irmãos, ele é democrático. Tem muita gente falando de democracia hoje, e o pecado é democrático. Ele não escolhe idade, ele não escolhe cor, ele não escolhe estatura, ele não escolhe beleza, ele não escolhe a ninguém de forma específica. Ele escolhe a todos. Todos são pecadores. Todos carecem da graça de Jesus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ao longo dos séculos, na sua providência divina, traz o seu Filho amado a esse mundo, para que esse Deus, homem encarnado, venha à terra e morra numa cruz, uma cruz vergonhosa, uma cruz que era a pior punição para a humanidade, para um homem naquela época, e ele morre para que nós tivéssemos o pecado plenamente perdoado. Na antiga aliança, os homens levavam ofertas a Deus, e essas ofertas eram temporárias. O cordeiro expiava, eliminava o pecado parcialmente e temporariamente. Mas agora, com o sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário, nós podemos ter a certeza da salvação. Nós podemos ter certeza da vida eterna. Nós podemos celebrar a vida e não a morte. O que aconteceu com Adão e com todos aqueles que não recebem a Jesus como seu Salvador. Morte eterna, separação. Jesus traz reconciliação e vida eterna. Mas o anjo diz, não tenham medo. Não tenham medo. E é essa mensagem, a mensagem do Evangelho, que tem que ser colocada nos nossos corações para que nós não tenhamos medo. Não é medo de altura, medo de acidente de carro, traumas. Não estou falando disso. Eu estou falando que você não tenha medo da morte. Se você sair daqui e morrer nesta noite ou amanhã, se você tem a Jesus, você pode morrer sem medo. É desse medo que eu estou falando e o que a palavra de Deus está falando nesta noite. Então,
Jesus é o cumprimento da profecia, Jesus é o cumprimento da promessa, e é Ele que nos traz vida e vida eterna. Mas o verso 13 e 14 fala a seguinte expressão: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. É o verso 14, diz dessa forma. O verso 13 diz assim: no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam um hino de louvor dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Cantamos aqui hoje, nessa noite. E paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quem tem a Jesus tem a paz. Quem tem a Jesus tem a paz. E não é a paz que o mundo oferece. João, no capítulo 14, verso 26, diz: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A relação aqui está entre paz e não ter medo. Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Paz aqui, meus irmãos, é no sentido de comunhão com Deus, é no sentido de relacionamento com Deus, é no sentido de você ter acesso a Deus. Porque uma outra característica do pecado é você não ter acesso a Deus. Eu já falei aqui uma outra vez que é interessante que em algumas religiões de matriz africana e lá nos povos de algumas tribos da África, eles ficam impressionados como você, um cristão, pode se ajoelhar e orar diretamente a Deus. Eles acham isso sensacional. Porque para eles existem os espíritos bons e ruins, e você consegue ter acesso no máximo a esses espíritos bons e ruins. É só isso. Mas acesso a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é algo para eles inalcançável. Mas nós temos paz com Deus e podemos ter comunhão com Deus. E às vezes você tem essa comunhão, você tem essa paz e se esquece de se relacionar com Deus através da oração, da leitura bíblica e de outras formas que a Bíblia nos manda fazer. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejar ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aqui, eu não estou dizendo para você viver distante do mundo. Muitos tentaram fazer isso. Os primeiros cristãos começaram a tentar enfrentar o pecado, vivendo uma vida de castidade, mas uma vida distante das pessoas, em que alguns dormiam até em cima de árvores, outros dormiam na chuva, outros dormiam sem colchonete, achando que aquilo ali era uma tentativa de ter relacionamento de Deus e se distanciar do mundo. Você, enquanto cristão, deve viver no mundo. Você deve viver neste mundo. O que você tem que fazer, ou o que você não deve fazer, é se contaminar com este mundo. Você tem que viver neste mundo, viver no seu trabalho, viver na sua escola, viver em todos os locais possíveis que são comuns a todos e ser luz e não trevas. Apesar de que hoje, infelizmente, se ouve tantos relatos de gente que se diz cristão, se diz afastado do mundo e é uma pessoa antipática, uma pessoa ruim e que gera mais problema, mais vergonha para o evangelho do que se ela não fosse cristã. Existe sim. E nós somos cobrados por isso. Somos cobrados o tempo todo. E somos lembrados o tempo todo. Olha, você falou que é crente ou ninguém nunca ouviu essa expressão na vida? Você falou que é evangélico, você falou que é pastor ou irmão ou algo do tipo. Nós somos cobrados o tempo todo por isso. Mas eu quero concluir com você essa mensagem, dizendo que coisas boas do Natal nós devemos celebrar e usufruir. O que eu falei no início sobre o ateu e sobre como é que está na Europa, tem muita gente que, não, que a gente não pode celebrar Natal. Eu sou hoje da linha que nós devemos celebrar o Natal em família, fazer uma boa refeição. Isso faz parte do cristianismo. E lembrar que tudo isso que está sendo celebrado tem um motivo, o nascimento de Jesus. Esse é o motivo. Nós devemos celebrar o Natal. Nós não devemos viver avesso, distante desse mundo.
mas devemos lembrar que o aniversariante é Jesus. E aqui eu quero fazer um trocadilho interessante com algumas lojas que fazem da seguinte forma, que dizem, olha, hoje é aniversário de comemoração dessa loja, mas quem ganha um presente é você. Já ouviram essa expressão? Já? Isso é um marketing dessas lojas aí, não tem nada de errado nisso. Lojas lojas que celebram o aniversário delas dando um presente, ou dizendo que vão dar presente para alguém. Mas hoje, ou dia 25, ou dia 6 de janeiro, é aniversário de Jesus, mas quem ganha o presente é você. Esta oferta, este presente é de forma imerecida e não há preço no mundo que a pessoa pode pagar. Não há preço. Você só precisa se render a Jesus, render-se a essa mensagem, tirar a arrogância do seu coração, dizer, olha, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa mensagem. É interessante que muitas das vezes eu ganho algum presente, inclusive alguns livros, dou livros, e é muito bom ganhar livros, eu gosto, tá, meus irmãos? Eu vou deixar aqui essa dica aí para o meu aniversário, 12 de fevereiro, tá? Não é o aniversário de Jesus, é o meu aniversário. Mas às vezes eu fico até sem graça, ou fico preocupado de coração, quando eu recebo um presente como um livro, e eu não consigo parar para ler um livro, ou aquele livro, ou outro presente, uma camisa, que eu não consigo utilizar. Eu fico sem graça por quê? Porque a pessoa se dispôs a ir a uma loja ou comprar pela internet, a pessoa se dispôs a dar esse presente, independentemente do valor financeiro, mas ela teve a iniciativa de dar um presente. E eu, às vezes, não trato esse presente da melhor forma possível. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês também. Mas Jesus hoje mostra para nós o maior presente da humanidade, o maior presente que nós podemos receber. E, às vezes, nós nem abrimos o embrulho, às vezes nós nem utilizamos desse presente que está aqui registrado. Às vezes nós nem usamos e reconhecemos e temos gratidão por esse presente. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que o presente de Natal, Jesus Cristo, o que Ele está ofertando a você nesta noite é a vida eterna. Ele não está oferecendo a vocês nessa noite uma vida melhor financeira. Ele não está oferecendo a vocês nessa noite uma isenção para doenças. A partir de hoje, se você receber Jesus, você nunca mais ficará doente. Não. Não está oferecendo isso. Ele não está oferecendo aqui uma vaga de emprego, uma família feliz, sem lutas. Ele não está oferecendo nada disso. Ele está te oferecendo o direito de ser chamado filho de Deus. Filho e filha de Deus. A vida eterna. Nós vivemos nesse mundo e nós tropeçamos e erramos e vacilamos, mas nós não devemos esquecer, devemos sempre lembrar da nossa razão de existir aqui nesta igreja, da nossa razão de existir no Natal, da razão de existir desta igreja aqui construída, celebrar e falar sobre a vida eterna. Tem muita gente vivendo como se não houvesse amanhã, e às vezes para elas pode ser a morte eterna, pode ser a separação eterna de Deus, porque ela vive sem Jesus, vive sem a esperança, vive sem a alegria, deita na cama e dorme, às vezes até por conta de um remédio, mas se esquece da esperança e da alegria que está em Jesus. O capítulo 2 de 1 João diz assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Verso 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O que eu posso dizer para você nessa noite para encerrar: receba e usufrua desse lindo presente de Jesus Cristo. O aniversariante dessa noite, ou o aniversariante do dia 25, ou o aniversariante do dia 6. E tem muita gente preocupada, querendo resolver se Jesus nasceu um dia ou no outro, mas o que importa é, inclusive eu estava lembrando em casa, tem muita gente antiga que foi registrado anos depois, meses depois, não sabe nem o dia que nasceu. Então, isso aqui não é problema para nós, mas celebrar que Jesus nasceu. E além de nascer, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o nosso maior presente. Ele é o maior presente que nós podemos oferecer aqui
nesta noite. Eu quero orar por você, eu quero que toda a igreja fique assim mesmo sentados, e quero que você tenha nesta noite a liberdade de poder, no seu lugar, levantar a sua mão e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador.